Então, a gente vai ver agora como é que a gente pode fazer login no Java com essa biblioteca SLF4J. É o Simple Login Facade for Java. Qual que é a ideia, então? Existem vários frameworks para a gente fazer login. Você tem o login que já vem no próprio Java, lá no pacote Java Util Login. Você tem do Apache o Log4Java 2. Você tem o Logback. Você tem o Apache Commons Login. Você tem TinyLog. E deve existir outros frameworks aí para você fazer login. Bom, o Simple Login Facade for Java, ele é uma camada de abstração que permite você usar qualquer framework de login como back-end. A ideia aqui é bem parecida com o JDBC. A gente usa o driver JDBC para fazer acesso a um banco de dados. Mas na hora de programar, você não programa específico para aquele banco de dados. Você programa para o driver JDBC. Aqui é a mesma ideia. Você vai fazer login. No seu programa, você vai estar usando o Simple Login Facade for Java. Mas quem vai estar fazendo realmente o login vai ser um outro framework. Um desses aqui que a gente viu anteriormente. Para a gente poder usar o Simple Login Facade for Java, nós temos que colocar algumas dependências no nosso projeto. Eu não sei se essa versão que está aqui no slide é a mais atual, mas a gente precisa da API do Simple Login Facade for Java e você tem que ter um driver que é o do framework de login real que você vai estar usando aí na sua aplicação. No nosso exemplo aqui, eu estou usando o Log4Java 2 junto com o Simple Login Facade for Java. Então, no meu programa, eu uso o SLF, mas por trás disso, no meu programa, quem realmente vai estar fazendo o login é o Log4Java 2. Tá? Então, eu tenho que colocar essas duas dependências no projeto. Como é que eu configuro o Log4Java 2? Tem mais de uma maneira, tá? Mas o que a gente vai estar usando aqui é através de um arquivo XML de configuração. Então, a gente cria um arquivo com esse nome, tá? log4java2.xml. Lá no diretório source main resources, a gente viu a estrutura dos projetos do Maven na última aula. Então, dentro de resources, a gente coloca esse arquivo, que aí o seu framework vai encontrar esse arquivo dentro do projeto do Maven, tá? Nesse arquivo, a gente vai dar uma olhada aqui nos pedaços dele. Não precisa ficar decorando isso aqui, lógico. A gente faz um e depois aproveita ele em mais de um projeto. Então, no início é só uma parte de configuração dizendo que é um arquivo XML. Então, essa primeira linha, configuration status igual warning, esse status warning ele vai definir o nível de login que deve ser aplicado no próprio Log4Java 2. A ideia é o framework de login, ele tem mensagens de login. Então, você tem que configurar na sua aplicação se você quer ver essas mensagens ou não. Aqui no caso, quando a gente coloca o warning, ele só vai mostrar mensagens de login se for de problemas que a biblioteca encontrou para rodar. O conteúdo normal de login do framework a gente não quer ver. A gente só quer saber do framework de login se der erro. Eu podia mudar isso. De qualquer forma aqui, eu podia ter colocado trace, debug, info. A gente vai ver esses níveis aqui. Mas a gente vai colocar o warning porque eu só quero ver as mensagens que forem de problemas. A parte normal do funcionamento do framework eu não quero saber. Tá? Então, a primeira linha é justamente para isso. Na sequência aqui, eu defini várias propriedades. Por exemplo, qual que é o nome da nossa aplicação? Eu guardei nessa propriedade aqui que eu chamei de nome. Qual é o padrão da mensagem que eu quero que saia quando eu estiver usando o console para mostrar as mensagens de login? Está definido um padrão aqui. Aqui, na verdade, vai mostrar dia, a data, no caso com hora, minutos, segundos. A gente vai ver essas opções que estão aqui, tá? Mas a gente define um formato de saída para o console. Aí eu defini um formato de saída para quando for mensagens em arquivo. Pode ser diferente, não precisa ser idêntico, tá? Eu defini aqui qual é o nome de arquivo de log que eu quero que ele crie. Ou seja, eu quero que lá no diretório logs ele crie um arquivo com o nome da minha aplicação .log. Tá?
o que é comum acontecer também? Se você deixar um arquivo só de log, esse arquivo vai aumentar de tamanho indefinidamente aqui. Eu não quero que aconteça isso. Então, nessa configuração que eu fiz aqui, sempre que o arquivo passar de 10 MB de tamanho, eu quero que ele mude e crie um novo arquivo. Então, além de definir o nome do arquivo, eu estou definindo o nome de arquivos antigos. Ou seja, quando ele mudar, porque esse arquivo atual passou desse tamanho, eu quero que ele crie, dentro do diretório logs lá, um diretório com o ano e o mês atual e jogue esse arquivo anterior com esse nome aqui compactado, .gz, para não ficar ocupando muito espaço. Então, os arquivos antigos vão ficar sendo colocados dentro desse diretório para mim. Então, estou definindo várias propriedades aqui para eu poder usar esses nomes que eu dei aqui no restante do arquivo. Essa parte de configuração que eu mostrei aqui nas mensagens, a gente tem várias opções. Então, eu posso mostrar o nível de login, tá? No caso aqui eu quero que apareça com 5 caracteres. A data vai sair com esse formato aqui. Então, no caso, seria ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e milho. Ou é milho ou é nano, não lembro agora. %T é para escrever o nome do método no login. O %C é para escrever o nome absoluto da classe no login, ou seja, incluindo o pacote, por exemplo. A mensagem de login vai estar também, lógico, é isso que a gente está mais interessado aqui. O número da linha no log e o nome da classe do log está como exemplo aqui também. Tá? Então aqui a gente dá para vocês entenderem mais ou menos a ideia. Vai sair a hora, minuto, segundo. O %T aqui no caso é o nome do método que está fazendo aquela mensagem de login. O nível de login vai aparecer. Aí vem a mensagem. Tá aqui na frente, na verdade. Ó. A mensagem vai estar aparecendo. Bom, mas de qualquer forma, eu estou configurando isso aqui usando essas informações. Tem outras opções. Se você for lá no site do Log4j 2, você vai encontrar um mundo de opções para você configurar essas coisas. Eu achei que esse aqui ficou legal, então é esse que eu costumo usar. Eu consigo, se a gente quiser, na verdade, né, que no console essas mensagens de log saiam coloridas. Dá para configurar isso também. Então aqui, ao invés de usar o name que eu botei nesse exemplo, no padrão de console, ó, a gente consegue mudar um pouco esse padrão para que saia colorido. Ó. Eu posso definir cores, porque eu quero que as informações apareçam. A gente vai fazer isso lá na hora que for fazer a prática. Os appenders. Aqui no caso, no Log4j 2, os appenders são os objetos responsáveis por entregar as mensagens de login em diferentes destinos. Eu tenho vários appenders aqui que eu posso usar na minha aplicação. Os que são mais utilizados eu deixei em negrito. Então, por exemplo, console é para saída na tela. Eu podia ter file para escrever em um arquivo. Eu podia usar o JDBC para colocar essa informação de login dentro de um banco de dados, se eu quiser, usando o JDBC. Ou então eu posso usar o JPA para escrever em banco de dados também. E o arquivo, que no caso é rolling file, é aquele arquivo que vai mudando de nome, de acordo com alguma característica que você definiu. No nosso exemplo é o tamanho de 10 MB. Mas eu podia falar para ele, não, todo dia você troca de arquivo. Ele também dá para configurar dessa forma. Tá? Mas tem mais um monte de maneiras aqui, um monte de appenders diferentes que eu posso usar. Então o appender ele é responsável por entregar as mensagens de login para um determinado destino. Então na nossa configuração aqui, ó, eu comecei uma seção de appenders e vou definir um appender, no caso aqui, para o console. Tá? Então eu quero que a saída saia no meu terminal, por exemplo. Com que padrão? Aquele padrão de console que eu defini lá nas propriedades. Então, o primeiro appender ele vai entregar a mensagem de login para o console. Eu defini um segundo appender aqui, justamente daquele arquivo rolling file. Então, eu vou definir um arquivo que vai mudar de nome de acordo com alguma característica. O padrão de saída foi definido nessa propriedade aqui. E aí vem as políticas que eu quero que ele use para trocar de arquivo. Tá? Eu podia, se eu quisesse, aqui tem comentado, ó, trocar todo dia. Então, se eu deixar aqui com essa política, com intervalo de 1, todo dia ele ia trocar. Se eu quisesse que ele trocasse de arquivo de login toda semana, eu podia colocar 7 aqui. Eu posso definir um máximo de arquivos antigos que eu quero que ele guarde.
Por quê? Cada arquivo desse vai ocupar espaço dentro da sua máquina. Se começar a gerar muitos arquivos, você vai estar perdendo um espaço lá, às vezes, que não tem necessidade, você nem está usando aquelas mensagens de log. Então, aqui no caso, eu poderia ter falado, olha, guarda no máximo 5 arquivos. Se passar disso, você pode descartar os anteriores. A única que está ativa, na verdade, é essa última, que é aquela de tamanho. No meu caso aqui, quando chegar em 10 MB, ele vai trocar de arquivo para mim, usando aquelas propriedades que eu defini lá para definir os nomes. Tá? Então, eu tenho dois appenders nessa configuração. O terminal e esse arquivo que muda de nome de acordo com essa política de tamanho. Quando você faz esse uso do arquivo aqui que muda de tamanho, é isso que vai acontecer. Ó. Por exemplo, atingiu o meu máximo de 10 MB. Então, ele gerou um diretório com o ano e o mês, e lá dentro ele vai pôr nos arquivos anteriores. Ó. O meu projeto, a data, e aí a numeração 1, 2, 3, 4 e 5, e assim ele continuaria. Tá? Se eu tivesse balado no máximo 5, tivesse gerado mais um, ele ia apagar o primeiro. E vai manter esse aqui sempre para você lá dentro do diretório logs do seu projeto. Além dos appenders, a gente tem os loggers. Os loggers eles são os objetos responsáveis por capturar os eventos de login, no caso as nossas mensagens de login, e passar essas mensagens para os appenders que a gente definir. Então, é ele que pega a mensagem que eu quero que apareça no login e envia isso para um appender. Tá? O root logger é um logger que sempre existe e está acima dos outros na hierarquia de loggers. Então, é como se fosse um logger principal da sua aplicação, vamos pensar assim. Eu também consigo ter loggers assíncronos, ou seja, eles vão usar uma thread diferente para fazer o login e permite uma maior velocidade. Por quê? Ao invés de você usar a thread que está rodando o seu programa para escrever a mensagem de login, o login assíncrono ele põe essa mensagem no login usando uma thread diferente. Então, o seu programa não perde tempo fazendo o login acontecer. Os nossos loggers aqui nessa configuração, eu defini dois aqui nesse exemplo. Tem o principal, tá? O root logger. Nesse caso aqui, eu pedi para ele jogar as mensagens de login no appender console e no appender arquivo. Não sou obrigado a colocar nos dois. Eu podia ter falado, por exemplo, que eu só quero saída do root logger no console, ou só no arquivo, por exemplo. E eu posso ter outros loggers específicos. Aqui no caso, eu estou falando para ele, olha, toda mensagem que for gerada pelo pacote org hibernate SQL, eu quero que você faça logger para mim. De novo, em qual appender? No console e no arquivo. Não é obrigado a usar os dois. Sempre é dessa forma. Isso aqui com o login normal. Se você quisesse fazer o log usando o assíncrono, o login assíncrono, aí você muda o nome aqui, ó, fica async root e async logger. É a mesma ideia, só que aqui não vai ser assíncrono e aqui vai. Esse additivity igual a false, qual que é a ideia? A hierarquia de loggers que você define, você manda uma mensagem de login. Imagina que está dentro do pacote, desse pacote aqui. Ele vai capturar essa mensagem, vai jogar para você, só que a mensagem não para. Ela sobe na hierarquia de loggers. Então, ele também iria para o nosso logger root. Tá, então, se eu não falasse nada, você ia acabar vendo a mensagem duas vezes. Uma porque esse logger capturou a mensagem e outra porque ele passou para o logger acima dele, que no caso é o root. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que a mensagem apareça uma vez só. Então, a gente marca ela aqui com esse additivity igual a false. Ou seja, ele, se capturar a mensagem e mostrar em um appender, ele não vai passar novamente para o root. Eu não quero que apareça mais de uma vez. Tá? Então, por isso que tem esse final aqui. O level a gente vai estar vendo agora. Esse level vai definir que tipo de mensagem eu quero receber desse pacote. Então, quais são os níveis de login no Log4j 2? A gente tem aqui vários níveis. Você tem lá trace, debug, info, warn, error e fatal. E aí tem o nível do evento. Tá? Imagina que o evento é quando você escreve a mensagem de login no seu programa. Certo? Então, a ideia aqui é a seguinte. Se você estiver usando o nível de logger trace,
o trace ele vai mostrar todos os eventos de login. Tá? Então, se você definiu no arquivo de configuração que você quer ver mensagens trace, ele pega não só a trace, ele pega a trace e todo mundo que for acima dele. Então você vai ver as mensagens de log do seu programa de trace, de debug, de info, de warning, de error e fatal. Agora, se o seu nível de logger for definido lá no arquivo de configuração com debug, o debug você vai ver do debug para cima. O trace você vai ignorar. Tá? Então, se você definir debug no arquivo de configuração, você só vai enxergar de debug para cima. Se você tiver definido como info, você só vai ver de info para cima. Então é como se você escolhesse que tipo de mensagem de log você quer que apareça no programa. Tá? Se você põe info, é porque você não quer ver mensagens nem de debug e nem de trace. Tá? É isso que está marcando aqui. Então essa tabela é meio esquisita, mas é essa a ideia. Por exemplo, se eu colocar error, eu só vou ver mensagens de erro e fatal. Tá? As anteriores, que seria trace, debug, info e warning, não vão aparecer lá no meu log. Vamos dar uma olhada rápida aqui nos níveis, só para a gente entender qual que é a ideia. Essa explicação é bem confusa, não assusta não. Não tem muito... Se você procurar na internet, você vai ver que não tem muito... As pessoas não têm um senso assim comum, é assim sempre. Dá para você fazer do jeito que você quiser. Então vocês vão encontrar pessoas diferentes falando de maneiras diferentes. Tá? Mas aqui tem uma ideia dessa. Trace é o nível de severidade mais usado. E ele deve fornecer contexto para entender os passos que estão levando a erros e warnings. Então, o trace a gente vai ver normalmente, você consegue acompanhar toda a execução do programa. Com trace a gente consegue ver, por exemplo, entrei nesse método, fiz essa chamada, recebi esse valor. É um nível que vai mostrar o máximo de mensagens possível. Tá? O nível trace ele é útil para você seguir a execução do seu código. Tá? Então você realmente consegue seguir o que está acontecendo no seu programa. Você ter a quantidade certa de mensagens de trace facilita a manutenção do software, mas requer cuidado, pois o valor de mensagens de trace individuais pode mudar ao longo do tempo enquanto o programa evolui. Tá? Então a gente usa para seguir a execução do código. A melhor maneira de conseguir isso é fazer com que o time de desenvolvedores crie o hábito de rever os logs regularmente como uma parte padrão da resolução de problemas reportados por os usuários. Encoraje o time a cortar mensagens de trace que não fornecem contexto útil e a adicionar mensagens onde for necessário para entender o contexto de mensagens a seguir. Então, cuidado com as mensagens de trace que você coloca. Se estiver colocando coisas lá que não tem utilidade, a gente tem que tirar essas mensagens. E se você perceber que está faltando alguma coisa, você pode adicionar mais mensagens. Debug é um nível que vai mostrar a informação que é útil em diagnósticos. No material que eu estava usando para preparar isso aqui, ele fala que é considerado inferior ao trace. Porque as mensagens de debug estão atreladas a versões do seu sistema. A gente usa debug justamente para fazer o quê? Para fazer debug do nosso código. Imagine que está dando algum problema, eu uso mensagens de login de debug para achar esse problema. Tá? Ele fala que para a gente evitar o uso de mensagens de debug, pois elas tendem a levar mais e mais mensagens de debug, sendo adicionadas e nenhuma sendo removida. Tá? Então, o propósito da mensagem de login de debug é para debugar o programa. Só que o pessoal normalmente não tira as mensagens depois que debuga. Então, fica esquisito. Com o tempo, isso vai tornar os arquivos de log quase inúteis, pois é muito difícil filtrar os sinais reais em meio ao ruído das coisas que estão lá à toa. A gente pode usar log de nível debug justamente para fazer debug do nosso código. O trace vai mostrar muito mais coisas. A gente vai ver depois que a gente consegue ver como é que o programa está executando. O debug é mais para mostrar informação útil para achar erros. O nível info. A informação que é geralmente útil colocar no log, pois sempre quero tê-la disponível, mas normalmente eu não ligo em circunstâncias normais. Então a ideia é uma informação que eu quero que esteja aparecendo lá dentro, mas normalmente eu vou ignorar, porque é sinal que está funcionando as coisas. Tá?
Por exemplo, o sucesso de uma inicialização, os valores padrão que foram assumidos das configurações, o início e o fim de serviços, ou término com sucesso de transações importantes. Então eu quero que essas informações apareçam. Mas para mim eu não dou importância para isso quando está tudo funcionando. Você vê um log mostrando info e acima de info, deve dar uma rápida visão geral das principais mudanças de estado no seu processo, fornecendo contexto de alto nível para entender quaisquer warnings e erros que ocorram. Então a ideia é você complementar as informações, para você realmente ver, não, até aqui isso é o comportamento que eu esperava, é isso que está funcionando aqui. Não tenha muitas mensagens de info. Normalmente a gente tem menos que 5% de mensagens de info em relação a trace, ou seja, é muito mais trace do que info. Tá? Cuidado com esses números, isso aqui não é absoluto, isso é o cara que estava escrevendo esse material que falou isso, tá? Mas normalmente vai ser poucas informações, por quê? Geralmente a gente põe info para mostrar coisas que estão dando certo normalmente. Warning: qualquer coisa que possa potencialmente causar esquisitices na aplicação, podendo ser um problema ou não, mas que a gente está resolvendo automaticamente. Então é alguma coisa que normalmente não era para acontecer, mas que você resolve automaticamente e então o programa continua funcionando. Por exemplo, você trocar do servidor primário para o servidor de backup. Normalmente você estaria usando o servidor primário. Se você parte para o backup é porque alguma coisa não está normal aqui. Mas não é um problema muito sério, então é só um warning. Você dá um aviso lá, olha, trocou de servidor. Ou então, você está tentando fazer uma operação novamente. Mas você tentou uma vez, não deu certo, opa, você dá um warning e faz a segunda. Se funcionou, você continua a execução, então não tem problema. Condições ambientais esperadas, como pequenas perdas de rede ou conectividade com o banco de dados. São coisas que podem acontecer, então a rede dá uma falhada, mas voltou. Mas você pode dar um warning e segue a execução. Tá, o banco de dados, você perdeu a conexão, mas volta. E aí você dá um warning e continua a execução. Tá, então você vê um log filtrado para mostrar apenas warnings e erros, te deve dar uma percepção rápida de pistas da causa principal de um erro subsequente. Então às vezes dá um warning e mais para frente gera um erro no seu programa. Então a ideia é que se você olhar o arquivo de login, você consegue achar esse warning e isso pode te ajudar para entender um erro que aconteceu depois. Devem ser usados moderadamente para que não percam o sentido. Por exemplo, a perda do sinal de rede deve ser um warning, ou até mesmo um erro, se for uma aplicação de servidor. Mas deve ser apenas uma info, se for uma aplicação desktop que é criada para ser usada em laptops desconectados da rede. Então, se você fez um programa para rodar num notebook do cara sem internet, então se perder o sinal de rede, não tem problema. Tá? Você não tem necessidade de estar travando alguma coisa ou informando um erro aqui. Não, você pode dar só uma mensagem de warning. Porque eu não preciso da rede o tempo inteiro. Agora, se a sua aplicação está rodando lá e precisa acessar um servidor toda hora, o tempo inteiro, se você perde o sinal de rede, opa, você tem que avisar o cara com um warning. Tá? Então, se fosse uma coisa comum que era para acontecer, é um info. Se for uma coisa que não podia acontecer, é um warning. E o error? Qualquer erro que seja fatal para a operação, mas não ao serviço ou aplicação. Por exemplo, eu precisava abrir um arquivo e não deu certo para abrir um arquivo. Tá? Então, para aquela operação, deu problema, deu um erro. Mas o seu sistema dá para continuar funcionando. Tudo bem, você dá uma mensagem de erro e continua rodando. Está faltando dados, por exemplo. Eu precisava receber uma informação para poder fazer alguma coisa. Não chegou, gera um erro. Tá? Esses erros vão forçar uma intervenção de um usuário, como por exemplo o administrador ou o próprio usuário do sistema. Tá? Definitivamente vai ser um problema que deve ser investigado. O administrador do sistema deve ser notificado imediatamente, mas você não precisa tirar o cara da cama às 3 da manhã para ver aquilo. Tá? Então é um problema, é um erro que aconteceu, não devia ter acontecido. Alguém vai ter que ir lá e ver o que aconteceu e arrumar isso. Mas não é nada que tenha que tirar o administrador da cama às 3 da manhã para resolver naquele momento. Você filtrar um log para mostrar erros e acima disso
deve dar uma visão geral da frequência do erro e rapidamente identificar a falha inicial, que deve ter resultado numa cascata de erros adicionais. Rastrear a taxa de erros versus o uso da aplicação te deve permitir gerar métricas de qualidade, como o MTBF. O MTBF vem lá de Mean Time Before Failure. Essas métricas de qualidade podem ser usadas para garantir a qualidade geral da sua aplicação. E o fatal? O fatal é uma falha geral da aplicação ou sistema que deve ser investigada imediatamente. Então, qualquer erro que esteja forçando o desligamento do serviço ou da aplicação para você não perder mais informação. Então, é uma coisa realmente grave aqui, tá? Aí sim, vai lá e acorda o administrador de sistema às 3 da manhã, porque não pode continuar desse jeito. Deve ser pouquíssimo usada. Se está acontecendo todos os dias, você perdeu o seu significado. Não devia ser você não podia ter uma falha fatal por dia, tá? Normalmente, um erro fatal deve ocorrer uma vez ao longo de todo o tempo de vida da aplicação. Esses níveis que eu estou falando aqui, moçada, são do Log4j 2. É dele que tem isso aqui. No Simple Facade for Java, não tem esse nível fatal. A gente só tem até o error. Tá? Então, cuidado na hora de usar o Simple Login também. Na hora de tratar erro, a gente vai ter que, na verdade, usar o erro para mostrar coisas maiores além do erro simples. Então, no Simple Login Facade for Java, nós temos trace, debug, info, warning e error. Então, como é que a gente pode fazer no Simple Login Facade? Você gostaria que a mensagem fizesse o que o administrador do sistema tem que levantar da sua cama no meio da noite? Sim, então você usa error. Se não, você põe um warning. Tá, então essa é a ideia que a gente vai estar usando quando estiver trabalhando com esse framework aí. Eu mostrei como é que a gente configurava com aquele arquivo XML. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso no programa, depois que eu configurei. No nosso programa, a gente pode ir lá na nossa classe e criar um atributo para guardar o logger que eu quero usar naquela classe. Então, eu posso definir um atributo na minha classe. Ó. Private Static Final, o tipo dele vai ser logger, e eu vou dar o nome aqui de logger. Eu podia colocar qualquer nome aqui. É privado porque eu vou usar esse logger só dentro dessa classe. Ele é estático porque ele não precisa ter mais de um objeto aqui. E ele é final porque depois que você criou, você não muda mais essa referência. Eu vou lá na Logger Factory, que é uma fábrica de loggers, e peço para ele um logger para a minha classe. Tá? Essa informação é importante porque ele usa isso aqui na hora de colocar as mensagens na tela. Na tela não, né? No appender que você escolheu. Ele vai usar o nome da classe também, então ele tem que saber para qual classe que ele está funcionando. Então eu obtenho esse objeto logger, e uma vez que eu tenho esse objeto logger, aí eu posso usar esse atributo para criar mensagens de log. Eu vou lá nesse logger que eu criei e vou chamar os métodos dele, ó, trace, debug, info, warning e error, com a mensagem que eu quero que apareça de login. Tá? Então, o nome do método vai indicar o nível de mensagem que eu estou gerando aqui. Se você precisar escrever só texto, é só colocar a mensagem aqui e fechou o problema. Agora, se você quiser colocar a mensagem e colocar um parâmetro, aí a gente vai fazer de alguma forma diferente. Normalmente, quando a gente tem strings e valores, a gente usa o mais para concatenar. Só que eles falam lá na documentação para a gente não usar esse esquema, porque é muito lento. Então, o seu programa está perdendo muito tempo fazendo uma concatenação para depois jogar essa mensagem de login. Tá? Então, ao invés de usar a concatenação, eles pedem para a gente usar esse formato aqui. Ó. Agora existem, abre e fecha chaves, porque aqui eu quero que apareça um valor, continua o texto, abre e fecha chaves, porque aqui eu quero que apareça um segundo valor. E aí você separa por vírgula os valores que você quer colocar nessas chaves, na ordem que você colocou aqui. Então, o primeiro valor depois da vírgula vai vindo para as primeiras chaves, o segundo valor para a segunda. Então, isso é interessante porque, além de você mostrar a mensagem, você pode mostrar a informação. Aqui, por exemplo, vai mostrar que agora existem tantas contas de usuário, e aí mostra a lista de usuários dentro da mensagem de login. Isso é interessante para a gente poder acompanhar a execução do programa, ou então ver alguma mensagem de erro com informações. Então, eu crio o atributo e aí eu uso esses métodos para colocar mensagem de login dentro do nosso programa.
Se for uma aplicação desktop, os arquivos de log eles vão ser gerados no diretório logs, lá no diretório da sua aplicação. Se for uma aplicação web Maven, os arquivos de log vão ser gerados no diretório logs, que vai ser criado no diretório do seu usuário. E aí tem uma prática para a gente adicionar login dentro de uma aplicação Java. Adicionando login em uma aplicação. Primeiro vamos criar um projeto Maven. Eu sei que vocês acho que não criaram nenhum projeto no Eclipse ainda. Embora tenha lá no material, vocês não fizeram ainda. Deixa eu criar um workspace aqui. Bom, começa pela diferença com relação ao NetBeans, né? O Eclipse ele usa esse conceito de workspace. Vai ser um diretório na sua máquina, onde ele vai guardar as preferências e os seus projetos. Tá? Então, todos eles vão ficar dentro desse workspace. Você pode ter mais de um workspace. Por exemplo, aqui para mim eu tenho um para cada disciplina. Você pode ter quantos você quiser. Você podia ter um workspace por projeto, se você quiser. Tá? Ou você pode ter um workspace só com vários projetos. Então, ele vai usar esse diretório para salvar todos os projetos que eu criar em programação web. Vocês não precisam criar um workspace novo não, tá? Se você já fez a instalação e já atualizou o index, deixa desse jeito. Sempre que você cria um workspace novo, eu devia ter feito isso antes, né? Ele sai zerado, é como se eu tivesse acabado de instalar o Eclipse. Porque todas as configurações que eu tinha prontas do outro projeto, de outro workspace, não está aqui. Então o workspace é novo, então parece que o Eclipse acabou de rodar pela primeira vez. Eu não quero que ele mostre isso aqui toda vez que eu abrir. Essa é a aparência padrão dele. Aquelas configurações que vocês fizeram, eu acho que nem vai estar pronto aqui, ó. A primeira coisa que a gente fez foi configurar o Maven, né? Normalmente eu peço para ele baixar tanto o código-fonte quanto o Javadoc das dependências dos artefatos que ele usa. Porque aí eu consigo ver a documentação e se eu precisar dar até olhada no código-fonte. Eu não vou fazer essa parte do update porque demora uma eternidade e minha máquina já está pesando para burro aqui. Eu só vou deixar dessa forma. Por padrão também, ele usa um Maven que já vem no próprio Eclipse. Só que eu já vi dar problemas nisso aqui com as configurações que a gente vai fazer mais para frente. Então eu peço para vocês instalarem um Maven específico. Então aqui no meu, eu vou separar ele aqui. Não pode só fazer a instalação, você tem que vir e selecionar ele, tá? Senão não adianta nada. A instalação está feita, eu já fiz a marcação, aplica e fecha. Bom, o que mais a gente muda? Que é importante aqui. O padrão, quando você faz a instalação do Eclipse, é ele mostrar essas opções aqui. Tem algumas coisas aqui que a gente nunca vai fazer. E tem um monte de coisa que não está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos configurar isso aqui. Então, primeiramente, a gente vai lá no Window, Show View, perspectiva, desculpa, customizar a perspectiva. Isso tem lá nas práticas de Eclipse, tá? Eu vou vir aqui em visibilidade do menu, vou lá no menu File, New, e aqui eu posso configurar o que eu quero que apareça lá. Então, por exemplo, eu vou desmarcar projeto JB, Session Bin. Peraí, antes de fazer isso. Quando você abre ele pela primeira vez, ele mostra o Project Explorer. Funciona, tá? Mas eu já vi, por exemplo, quando você está abrindo um arquivo XML e começa a mexer nesse arquivo XML, o Eclipse dá umas travadas que não era para acontecer. Tá? Então a gente muda normalmente essa perspectiva aqui do Project Explorer. Porque o padrão dele, ele é abrir a perspectiva Java EE. Eu não vou trabalhar com Java EE. Então você pode clicar aqui, ó, e trocar a perspectiva. Eu quero trabalhar com Java simples. E aí você dá Open.
O que mudou? Agora não é mais o Project Explorer, é o Package Explorer. E aí não vai dar aquelas travadas quando você está editando arquivos XML. Eu não preciso aqui do Task List, eu não preciso do Outline. O de vocês não deve ter esse Boot Dashboard. E aí sim a gente pode configurar isso aqui. Mudou, se vocês perceberem aqui, mudou as opções. Mesmo problema, tem coisas aqui que a gente nunca vai usar e tem coisas faltando aqui. Então a gente vai lá no menu Window, Perspectiva, Customizar Perspectiva. Vem aqui em menu Visibilidade do menu, menu File, e aí a gente pode vir aqui no New e alterar. Por exemplo, eu nunca vou criar um projeto Java simples. Eu sempre vou estar usando o Maven. Então, eu não vou criar um projeto Java, então eu vou desmarcar. Pacote, classe, interface, isso tudo a gente precisa. Java Working Set, não vou usar. O que mais eu posso deixar aqui? Esse é importante. Eu vou criar projetos Maven, então eu quero que fique aqui marcado, projeto Maven. O que mais aqui? No final eu sei que tem vários. Por exemplo, eu quero criar arquivo JavaScript, a gente vai precisar arquivo CSS, arquivo HTML, arquivo XML. Tá? Então eu mudei o que eu quero que apareça e o que eu quero que tire daqui. Tá? Você aplica e fecha. E aí se você vier agora no File New, o Maven Project vai aparecer e os arquivos que a gente costuma criar também vão estar aqui. Então, a gente vai começar criando um projeto Maven. Lembrando, isso aqui também tem lá no material, tá? Nas práticas que eu coloquei do Eclipse. Workspace é o que eu já defini. Next. Aqui o que vai acontecer? O Maven, lembra que eu falei que ele tem um repositório central dele? O que ele está fazendo então? O que ele fez aqui? Ele acessou esses catálogos dos repositórios que ele tem e ele trouxe para mim, lembra os archetypes que eu falei para vocês na aula de Maven? Todos os archetypes que eu poderia criar agora. Tá? No caso da nossa prática, como a aplicação é uma aplicação desktop só para a gente ver o login funcionando, o que a gente vai fazer? E mostrar como é que a gente faz para configurar isso no projeto, eu vou usar aqui o Maven Archetype Kickstart. Tá, então, o Maven Archetype Kickstart, lembra o que ele faz? Ele cria um projeto Maven simples com um programa principal que joga Hello World na tela. Então, eu vou selecionar esse cara como Archetype, vou dar um Next. E aí eu falei para vocês, quando a gente cria um projeto Maven, a gente tem que definir essas três informações. Qual é o Group ID, o Artifact ID e a versão. O Group ID, você pode colocar o que você quiser aqui, seu sobrenome, por exemplo. Eu vou colocar aqui a URL do IFTM. Então, BR é do IFTM UPT. O artefato é o nome do seu projeto. Aqui na prática, eu não falo o nome de nada, então eu vou botar aqui projeto login. A versão, eu vou deixar a versão que ele me sugeriu aqui, 001 snapshot. E aí eu vou dar finish. O Eclipse veio aqui para mim e criou um projeto, tá? Seguindo a estrutura padrão daquele archetype. Então, source main Java, source test Java, tá? O POM XML está aqui. Eu sei que fica estranha essa visão. Tem source main Java, source test Java e aí tem um source aqui também. Tá? Isso aqui é como se fosse o diretório. E aqui é o que o Eclipse está usando para guardar código. É o mesmo diretório, tá, moçada? O que você colocar aqui dentro vai aparecer aqui dentro. Tá? Mas aí ele muda a visão, a maneira com que ele mostra isso. Se vocês olharem, ele está falando aqui que eu estou usando Java 1.7. De onde ele tirou isso? Do POM. Se você clicar duas vezes no POM, ele vai abrir esse POM para você aqui. Tá? Se ele estiver mostrando desse jeito aqui,
você pode mudar. Essa aqui é a visão overview. Ó. Eu não quero isso, eu quero ver o XML. Tá, então eu vou marcar aqui. Uma coisa que eu não configurei, deixa eu fazer isso agora. Fonte. Está muito pequeno para o meu gosto. Melhorou. Então, o .xml do projeto vai estar aqui com aquelas informações, o nome do seu projeto. O projeto não tem URL, tanto é que ele botou um comentário aqui, ó, que está errado. Se você quiser apagar isso, não tem problema nenhum. E aí vem a configuração do Java, tá 1.7. A gente vai mudar isso, tá? Eu vou botar aqui 11, que é o que eu tenho instalado na minha máquina. E de vocês deve estar isso também. Dependências a gente vai trocar daqui a pouco. Essa parte de build, eu falei para vocês quando a gente viu o material de Maven, ele gera isso aqui só para fixar as versões dos plugins. Porque aí você sabe que se você abrir esse projeto daqui 2 anos, o Maven vai encontrar a mesma versão dos plugins e aí você não vai ter erro no seu projeto. Para a gente aqui não faz diferença, então eu vou apagar. Tá? Para apagar a linha aqui do jeito que eu estou fazendo é Ctrl D. Eu vou tirar toda a parte de build. Não é obrigatório. Ficou só esse pedacinho aqui. Para usar login, então, eu vou colocar essas duas dependências no meu projeto. Para usar o logger assíncrono, tem uma terceira dependência. Então eu vou copiar essas 3 dependências, vou vir aqui no meu POM e vou substituir, eu vou tirar essa aqui do JUnit, ó, e vou colocar as 3 aqui dentro. Vai ficar errada a formatação, você pode dar Ctrl Shift F no Eclipse para formatar o código, o conteúdo que estiver mostrando aqui. Ctrl Shift F. Coloquei as 3 dependências e mudei o Java. Salvei. Se você observar, o Java não mudou a versão aqui. É porque não é automático. O Eclipse não fica olhando esse arquivo para atualizar o projeto o tempo inteiro. Então eu tenho que pedir para ele fazer isso. Antes disso, como eu tirei a dependência do JUnit, e essa parte de teste que eu tinha no meu projeto começou a dar erro. Então, como eu não estou fazendo teste com o JUnit nesse projeto, eu vou deletar esse pacote todo de teste aqui. Então, o source test Java vai ficar vazio. E aí vai sumir esse erro que estava dando antes. Então, eu coloquei as 3 dependências, eu mudei a versão do Java. Agora eu vou atualizar o projeto. Botão direito no nome do projeto. Você vem aqui em Maven e manda fazer um update do projeto. Ou se você for bom de cabeça e lembrar, Alt F5. Qual projeto? Esse projeto, dou OK. E aí, pronto. Ó. Você vai perceber que agora ele usou essa informação do POM para configurar o projeto. Ó. Ele sabe que eu estou usando o Java 11 agora. Abre o POM, muda o Java, coloca as 3 dependências do login e tira a anterior, no caso desse exemplo aqui. Tá? Então, qualquer projeto Maven que você queira usar login com o Log4j 2 e o Simple Login Facade for Java, você tem que fazer isso. Esse archetype que a gente usou, o Kickstart, ele não cria o resources que a gente vai usar para colocar arquivos de configuração. Então, eu vou ter que ir lá e criar esse diretório. Ó. Source main resources. O source e o main já existe, o resources não. Então eu vou vir aqui. É barra aqui. Ó. Então eu vou criar um diretório source barra main barra resources. Tá, então lembra, se você deixar só source main, vai dar erro, porque ele já tem esse diretório. Então barra resources. Aí sim, ó. Source main resources. Ele está no seu projeto. É muito esquisito aqui no Eclipse, ele não atualiza. Eu não sei se nem se você atualizando vai mostrar. Ele não mostra lá dentro. Eu não sei por que ele mostra isso aqui se ele não mostra que tem coisa aqui dentro. Mas ignore esse diretório. O importante é que aqui em cima você agora tem ó, Source Main Resources. Tá?
Dentro de Source Main Resources, eu vou criar o arquivo de configuração de login, que é o meu log4j2.xml. Então eu vou vir aqui, botão direito, File, New, é um arquivo XML, XML File. O arquivo que eu quero que ele crie é esse aqui. Finish. De novo, ó, eu criei um arquivo XML, ele está na aba Design. Eu não quero mexer no Design. Eu vou clicar aqui em Source para ver o XML para valer aqui. Tá? E aí dentro, o que eu vou fazer? Eu vou colocar toda aquela configuração que a gente viu lá no material. Vou copiar e vou substituir o que estava ali já. Ó. Tá? Manda salvar. O Eclipse vai estar dando algum erro aqui. Ó. Ele converteu isso aqui numa seta. Olha que loucão. Foi no meu documento que está errado. Ó. Então, cuidado aqui. Não é seta, não. Aí, agora sumiu o problema. O que eu tenho que arrumar só aqui dentro? Acho que lá na prática, inclusive, eu falo. O nome do projeto. Tá? Então, a gente sempre tem que vir nesse arquivo e botar o nome do nosso projeto. Aqui, por exemplo, é projeto login. E aí eu salvo. Bom, agora que já está configurado, eu posso usar o login no meu programa. Então, vamos aproveitar esse programa principal que ele já gerou aqui dentro. Ó. Eu vou formatar ele, ó, Ctrl Shift F. Não preciso desse comentário. Ctrl D para deletar. Eu vou usar ele aqui dentro dessa classe. De que maneira, lembra? Eu tenho que criar um atributo nessa classe para guardar o meu logger. Então, eu vou copiar essa linha. E eu vou colocar ela aqui dentro. Ó. Deu erro. Por quê? Import. Para fazer import automático no Eclipse, Ctrl Shift O. Como tem mais de um dessa classe logger, ele vai mostrar uma tela para você escolher. No nosso caso, eu quero usar o org sl4j.logger, porque é o framework, a API que eu estou usando aqui. Next. O Logger Factory também é o Logger Factory do SL4J. E aí, Finish. Tá. O que mais está errado aqui? O nome da classe. O nome da classe é app. Então, eu venho aqui e ponho app.class. Ele precisa dessa informação porque todo logger que eu fizer aqui dentro, para ele mostrar a mensagem em qual classe que ele estava. Tá? Então, eu ponho isso aqui para dar certo. O que mais? Vamos tentar rodar o programa para ver o que está acontecendo aqui. Deixa o Hello World mesmo aparecer. Tá? Se vocês olharem na configuração, eu botei aqui em cima ó, o status com trace. Ou seja, eu quero que ele me mostre as mensagens de login de nível trace para cima do framework de login. Tanto é que a minha aplicação não tem login nenhum ainda. Eu só criei ele aqui para disparar o funcionamento dele. Para rodar essa aplicação, você pode vir aqui, botão direito, você vem aqui em Run as Java Application. O Eclipse vai te perguntar qual é a classe que você quer executar da aplicação. No caso, é o app que está dentro desse pacote aqui. Você dá OK. Aqui embaixo, vocês vão ver que apareceu uma aba Console. No console você vê a saída da execução do seu programa. Tá? Aí você vê esse monte de informação. Mas o meu programa não escreveu tudo isso. O meu programa só escreveu, na verdade, ó, Hello World. E de onde que veio esse monte de coisa agora aqui? Esse monte de informação, ele está vindo justamente do login da biblioteca de login. Então, você consegue ver um monte de informação aqui. Quem é que está mostrando isso? O meu framework de login. Isso aqui é o framework de login executando. Olha a quantidade de informação que ele mostra. Bom, mas eu não quero ficar vendo isso aqui. Eu quero ver as mensagens de login do meu programa, não as mensagens de login do framework de login.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar esse nível aqui. Tá? Então, lá na prática, eu falo para vocês trocarem esse trace para o warning. Então, você vai vir aqui e vai trocar para warning. Salva. Se você pedir para rodar novamente o programa, agora sim, ó, eu só vi Hello World, que é o que o meu programa escreveu. Por que eu parei de ver as mensagens de login do framework de login? Porque não teve nenhum problema no framework. É de warning para cima, lembra? Então, warning e error não aconteceu nenhum, então eu não vejo. Porque eu não quero ver mensagem de log do framework de login, só se der erro, só se tiver problema. Tá, então, colocando isso aqui, parou de aparecer aquele monte de informação de trace, debug e info. Vamos usar esse logger que a gente criou lá no nosso programa. Eu vou copiar esse pedaço aqui. Vou vir no meu app, dentro do public static void main, e vou adicionar ele aqui. Tá, então, o que eu fiz no meu programa agora? Eu usei esse atributo logger que eu criei aqui para jogar várias mensagens. Tá, então, trace, debug, info, warn e error. No início do programa e no final do programa. Só para a gente ver o que vai acontecer na saída. Para você rodar o programa, se você não quiser toda hora vir aqui, ó, run as Java Application, ok. Outra maneira de fazer isso é você vir aqui e clicar para rodar a aplicação. O funciona, ele apareceu, tá? Mas também jogou um monte de mensagem de login. Ó. Do início do programa, trace, debug, info, warn, error. Depois, novamente, no final, trace, debug, info, warn, error. A configuração já está ativada com o login assíncrono. Deixa eu ver se eu mudo isso aqui. Isso aqui é coisa do Eclipse. Se você está dentro desse arquivo e manda executar, ele tenta rodar esse arquivo, cara. Agora não, eu estou dentro do programa, se eu peço para executar, ele mostra aqui. Aí sim, ó, vamos entender a diferença do que aconteceu. Quando eu uso um login síncrono, sempre que eu peço para ele fazer o login, ele vai lá e faz o login. Então ele mostrou as mensagens de antes, tá todas elas aqui, o funciona que eu escrevi, e aí as mensagens de log depois. Qual que é o problema disso? Aí, ao invés de rodar o meu programa, ele estava escrevendo login. Então eu perdi um tempo escrevendo mensagem de log para depois rodar o meu código para valer e aparecer a mensagem. Quando eu uso o async, e executo o programa, ele mandou fazer as mensagens de login, só que não é síncrono. Então é como se fosse assim, olha, ele passou o serviço para alguém. Uma thread vai rodar isso aqui para mim, diferente da thread da execução. Então meu programa não perde tempo fazendo o login. O login vai aparecer, tá, moçada? Ele vai acontecer. Mas não vai, o meu programa não depende do login para funcionar. Então o meu programa não perde tempo fazendo isso. Alguém foi lá e fez para mim depois. Tá? Isso aqui não tem problema, é assim mesmo que vai acontecer. Tá? No nosso exemplo, o login eu mandei salvar em console e também salvar em arquivo. Aí você vai lá e olha no seu projeto, mas não tem log nenhum aqui. De novo, o Eclipse não fica atualizando isso aqui toda hora. Eu preciso vir para ele aqui e pedir para ele fazer um refresh. Agora sim, ó, o logs apareceu. Se eu vier aqui dentro, ó, o nome do arquivo com o nome do meu projeto, .log. E se eu abrir, eu consigo ver todos os logs que foram feitos no meu projeto. Todas as execuções que eu vou fazendo vão ficando salvas aqui dentro. Então eu tenho todo um histórico da execução aqui. Isso é importante porque eu consigo vir e acompanhar, tá? O que aconteceu, que dia, que horas, as mensagens que foram aparecendo. Tá? Então esse padrão de saída aqui é o que foi definido aqui na propriedade. Ó. Saiu com esse formato que eu pedi aqui. Tudo bem? O que mais? Não precisa ficar com esse arquivo aberto, não. Se você olhar as mensagens, ó, o que saiu de login? Todos eles. Ó.
o trace, o debug, o info, o warn e o error. Mostrou todos eles. Por que mostrou todos? Porque aqui na hora que eu configurei o meu logger, eu mandei fazer trace. Então, trace é um nível mais baixo. Ele mostrou dali para cima todas as mensagens que apareceram. Tá? Agora, se eu trocar esse trace por debug, o que muda? Olha, eu estou pedindo para mostrar de debug para cima. Se você roda o programa agora, ó, observa essa execução antiga. Ó, o trace aparecia. Se eu rodar novamente agora, ó, a mensagem de trace não aparece mais. Ele só mostra de debug para cima. Por quê? Para mim, não é importante eu acompanhar o login de debug, de trace. Tá? Então, agora, se eu vier e mudar de novo para info, info, o que vai acontecer? Ele vai mostrar de info para cima. Então, se eu vier agora e rodar o meu programa, vocês vão ver que só está mostrando info, warn e error. Então, eu tenho controle para o meu logger do que eu quero ver na saída. A gente já rodou o programa, já viu que tem lá o logs e já mudou o nível para a gente ver o que mudou. Tá? O que mais a gente vai fazer? O login que está saindo aqui no console, ele não está colorido, porque eu não configurei a parte colorida dele ainda, certo? Como é que eu faço para sair colorido no Eclipse? No Eclipse, esse cara que mostra aqui a informação, o padrão dele não tem como mostrar cor. Tá? Então a gente tem que instalar um plugin no Eclipse para sair colorido. Para isso a gente abre esse site aqui. Então, ele está lá no Marketplace do próprio Eclipse. Como é que eu instalo no Eclipse? Você cata esse botão com o mouse, o botão esquerdo, né? Segura e arrasta ele e solta, por exemplo, essa parte branca aqui. Tá? Ele vai disparar o instalador do plugin. No meu caso aqui, já está instalado. Então, eu não vou fazer novamente. Mas você aceita, tá? Ele vai abrir uma tela, você aceita. Se aparecer alguma coisa de licença, você permite. Vai falar para você reiniciar o Eclipse. Você reinicia o Eclipse e a hora que voltar, vai estar aparecendo esse azinho aqui. Ó. Quando você faz a instalação padrão, isso aqui não deve estar aparecendo. Porque isso aqui é para indicar justamente se está habilitado ou não esse plugin. Tá? Então, eu tenho que instalar esse plugin. E aí, como é que eu faço para sair colorido? Aí eu vou lá no meu arquivo de configuração de login e eu vou trocar a propriedade do padrão de saída de console. Então eu vou vir aqui no log4java 2 XML, vou vir no padrão de saída de console e eu vou trocar o padrão, pedindo para usar cores agora. Tá? O formato é o mesmo, mas eu quero que saia colorido. Uma vez feito isso, quando eu rodar o programa agora, ele começou a usar cores. No arquivo não adianta fazer isso. Lógico, o arquivo é arquivo de log, moçada. Arquivo de log não tem cor. Tudo bem? Vamos começar então com o Spring Framework versão 5. Vamos falar um pouco sobre o framework Spring. Tá? O Spring ele foi criado para facilitar a criação de aplicações Java. Tá? No caso, aplicações do tipo Enterprise, aplicações grandes de empresas. Principalmente se comparando com o J2EE ou o JE, que é, no caso, o que existia na época para criar aplicações Enterprise no Java. Tá? Então, ele foi criado para facilitar a criação desse tipo de aplicações. O desenvolvimento é simplificado usando POJOs. O que é um POJO? É um Plain Old Java Object. É um objeto Java normal, tá? Com atributos, sets e gets. Então, o desenvolvimento é simplificado usando esse tipo de objetos. Ele tem um baixo acoplamento, usando injeção de dependência. A gente vai ver o que é esse esquema de injeção de dependência do Spring. Tá? Ele usa uma programação declarativa com Aspect-Oriented Programming. E a ideia é minimizar o código de boilerplate. O que é boilerplate? É o código que é repetitivo e que não muda, mas é necessário para funcionar.
É aquele código que você tem que colocar em todo o projeto. É sempre a mesma coisa. Então, para que colocar se é sempre a mesma coisa? Então, a ideia deles, quando criou o Spring, era minimizar esse tipo de código. Tá? Tem muita coisa pronta. Basta você usar e aí focar na sua lógica de negócios. Então, por exemplo, eu preciso fazer autenticação e autorização. Bom, já tem isso pronto no Spring. Você pode simplesmente usar no seu projeto. Eu preciso fazer acesso a dados, tanto com bancos relacionais ou no SQL. Tem pronto. Eu precisava fazer inversão de controle usando injeção de dependência. Já tem. Tá? Vocês vão ver que o nosso projeto, quando está usando Spring, dificilmente você vai precisar fazer new num objeto. Você simplesmente fala para o Eclipse ou para o Spring, injeta para mim esse objeto aqui para mim. E ele cria o objeto para você e coloca onde você precisa. Tá? Mensagens, a parte de MVC, Model View Controller para web, web services, gerenciamento de transações, testes. Então o Spring já tem muita coisa pronta, você simplesmente coloca essa parte que você precisa no seu projeto e usa, tá? Focando justamente naquilo que você quer, que é a sua lógica de negócios. Então, o que tem lá no Spring Framework? Tá? Vocês vão olhar o Spring Framework, ele tem lá um container principal, um core container, tá? E aí tem pedaços que a gente pode estar usando junto na sua aplicação. A gente vai dar uma olhada aí em cada parte dessas aqui, rapidinho, tá? Então, o core container, que seria esse pedaço aqui de baixo, tá? Ele controla como os beans são criados. O que é um bean, antes de continuar falando? Bean, para eles, são objetos, tá? Então, beans, sempre que você vê beans no material, lembra que são objetos. Então, ele controla como os beans são criados, ele controla as dependências entre eles, controla onde é que eles são guardados, ou seja, em que contexto que eles existem, como é que você vai acessar esses caras em arquivos de configuração e etc. Usa muito inversão de controle através de injeção de dependência. Tá? Então você tem lá a Beans, Core, o Spring Expression Language e Contest. Isso está dentro do Core Container. Tá? O Infrastructure, que seria essa parte, acho que aqui do meio, tá? Permite criar serviços que podem ser acessados em toda a aplicação. A gente pode aplicar esses serviços nos nossos objetos, adicionando funcionalidades como login, segurança, transações, instrumentação, tudo isso de maneira declarativa. Então você tem a parte do AOP Aspects, a parte de instrumentação e a parte de mensagens. Tá? E essa parte aqui do meio. Data Access Layer, tá? É a camada de acesso a dados. Você tem JDBC, com muitas classes para facilitar o seu desenvolvimento. Você tem o ORM, seria o mapeamento objeto relacional, transações, parte de mensagem, OXM, tudo isso está dentro dessa parte aqui de acesso a dados. Tá? A camada de web, com o Spring MVC, seria o Model View Controller. Tem lá Servlet, WebSocket, Web, Portlet. A camada de testes, para testes unitários de integração e mock. Tá? Então, tem tudo isso já no seu Spring Framework para você usar na sua aplicação. Tá? Bom, um projeto Spring ele é uma coleção de módulos Spring colocados em cima do núcleo do Spring Framework. Então a ideia é que você adiciona os módulos que você precisa no seu projeto. Se você precisar acessar banco de dados, por exemplo, você pode usar o Spring Data. Eu quero fazer a autorização, fazer login, você pode botar o Spring Framework. Eu precisar fazer uma aplicação web com um MVC, você pode botar o Spring MVC. Eu preciso acessar Web Services, Spring Web Services. Então você só adiciona os módulos que você precisa no seu projeto. Tudo isso rodando em cima daquele núcleo, daquele core lá que a gente acabou de olhar. Tá?
Bom, e como é que é o processo de desenvolvimento usando o Spring? A gente configura os Spring Beans. Então, lembrar o que é um Spring Bean? É um objeto Java. Então, a gente configura os objetos Java. Quando você cria usando o Spring Framework, o Spring dá nome para esses objetos Java. Por isso que ele chama de Spring Bean. Tá? Então, o Spring Bean nada mais é que um objeto Java que o Spring está criando para você. Então, depois de configurar esses objetos, você cria o container Spring, tá? Também conhecido como Application Context, e aí você pode obter esses objetos do container Spring. Então, você configura esses objetos, você cria o container do Spring, e aí você pode usar esse container para pedir para o Spring os objetos para a sua aplicação. Tá? Bom, esses beans que a gente vai estar usando na nossa aplicação, eles têm escopos. Tá? O ciclo de vida do bean ele vai definir quanto tempo o bean vive, quantas instâncias vão ser criadas desse objeto e como é que esse cara é compartilhado. Tá? Nós temos aí alguns escopos. O escopo padrão, que é esse escopo default, né? Ele é o singleton. Tá? O que é esse singleton? O singleton, na verdade, é um padrão de projeto. Mas a ideia do singleton é que você só tem uma instância do bean. Então, se o escopo padrão está sendo usado, só existe uma instância do objeto. Essa instância fica no cache em memória, e toda vez que você fizer uma requisição pedindo por esse objeto, ele vai retornar uma referência compartilhada para o mesmo objeto. Tá? É ideal para você ter objetos que não precisam guardar estado, que ele chama aí de stateless bean. Então lembra, o escopo padrão é o singleton. No singleton só tem uma instância do objeto. Tá? Então toda vez que você pedir esse objeto, vai vir o mesmo objeto. Então se você pedir para o Spring me dá tal objeto e ele for singleton, é o único objeto que existe. Tá? Então é difícil a gente usar ele para guardar informação, porque todo mundo vai estar usando o mesmo objeto. Tá? O escopo prototype ele vai criar uma nova instância do bean para cada requisição para o container. Então, sempre que você chegar para o Spring e falar, olha, me dá esse bean, se esse bean tiver sido configurado no escopo prototype, ele vai te gerar um novo objeto. Tá? Então, ele é ideal para beans que precisam guardar estado, que ele chama aí de stateful bean. Tá? Então, toda vez que eu pedir um objeto, ele vai te dar um objeto novo. A diferença do singleton. O singleton é sempre o mesmo objeto. Só tem um. Aqui não. Toda vez que você pedir, vai vir um novo. Tá? E existem alguns escopos específicos para aplicações web. Por exemplo, o escopo request é um deles. Você vai criar uma nova instância do bean para cada requisição web. Quando a gente estiver criando uma aplicação web lá, a gente vai dar uma olhada nesse escopo com mais detalhes. Tá? Para a web também, existe o escopo session. Ele vai criar uma nova instância do bean para cada sessão de usuário numa aplicação web. E existe o escopo global session, que ele é usado em aplicações web também, mas ele vai criar uma nova instância do bean para uma sessão web global. É como se fosse um escopo para a sua aplicação como um todo. É como se fosse um escopo global, assim, vamos pensar. Todo mundo que acessar a aplicação vai estar usando esse escopo para guardar alguma informação, por exemplo. Tá? Esses três, então, Request, Session e Global Session, a gente usa mais para a web. Já o Singleton, que é o padrão, e o Prototype, a gente pode usar em todos eles. Tá? Bom, como é que é a sequência, então, de criação de beans? Quando você inicializa o container do Spring, o que o Spring vai fazer? Ele instancia o bean. Se esse bean precisar de dependências, as dependências são injetadas. É feito um processamento interno pelo Spring desse bean. Tá? Se você tiver um método de inicialização customizado, ele vai ser executado. E aí o bean está pronto para ser usado na sua aplicação. Tá? Então essa sequência é toda automática, não preciso me preocupar com isso. Tá? É o Spring que faz isso para mim. E aí quando eu finalizo o container, se você tiver definido um método para destruir o bean, ele vai ser executado. Tá?
Até hoje eu não fiz nenhum projeto que precisasse fazer esse tipo de coisa. Então eu não preciso me preocupar. Eu só inicializo o Spring, peço para ele o objeto vai estar lá para mim pronto para usar. E eu não preciso nem me preocupar em destruir ele. Nós temos também algumas anotações para a gente usar aí o Bean Lifecycle Hooks. Tá? São ganchos do ciclo de vida dos beans. São coisas que eu quero, por exemplo, que aconteçam durante a execução e uso desse bean na minha aplicação. Então existe uma anotação, por exemplo, que é essa aqui, a post construct. Então se você colocar essa anotação num método, isso significa o seguinte, que esse método vai rodar depois do construtor e depois das injeções de dependência. Então nesse ciclo aqui, depois que ele instanciou e depois que ele colocou as dependências desse objeto, se você tiver algum método anotado com post construct, ele vai rodar para você. Por que você faria isso? De repente, quando esse bean tiver sido criado, eu preciso fazer alguma coisa acontecer nesse bean. Então você pode usar essa anotação para fazer com que isso aconteça. A mesma coisa, se eu precisar fazer alguma coisa executar antes do bean ser destruído, eu posso usar essa anotação @predestroy. Tá? Para poder usar esse esquema de anotações, eu preciso colocar algumas coisas no meu POM, algumas dependências. Por quê? A partir do Java 9, quando eles criaram aquele esquema de módulos do Java, eles deram uma limpada, aproveitaram essa update, né? Fizeram uma limpagem, uma limpa no Java, tirando coisas que eram padrão do Java, do JDK padrão seu. Então tinha coisas, por exemplo, de Java Enterprise que vinha no seu JDK normal para desktop. Então eles tiraram essas partes que não eram para estar ali. Com isso, você não pode simplesmente sair usando mais. Eu preciso colocar algumas dependências, no caso aqui o Javax Annotations, no meu projeto, para poder usar anotações. Tá? Mas isso, quando a gente for fazer a prática, eu mostro lá o que a gente tem que adicionar que foi tirado no Java 9. Tá? Bom, a configuração do Spring. A configuração do container do Spring ele pode ser feita de diversas maneiras. Você pode fazer via arquivos de configuração XML, tá? Você pode fazer via anotações Java e você pode fazer só via código-fonte Java, se você quiser. Nos nossos exemplos aqui, a gente vai estar usando as anotações e o código-fonte Java. A gente vai meio que misturar as duas coisas. A gente não vai mexer com XML na configuração do Spring.